Sabe uma coisa curiosa? Já parou para pensar que textos muito antigos, escritos com séculos de diferença, em culturas totalmente diferentes, podem no fundo estar contando a mesma história? Uma ideia única e muito poderosa sobre como viver a vida é exatamente essa investigação que a gente vai fazer hoje. Pois é, a pergunta é essa. E se livros como Levítico, Marcos, Salmos e Provérbios estivessem, na verdade, tecendo uma única narrativa? Uma história sobre as escolhas que definem o nosso destino? Vamos seguir essa trilha e ver onde ela nos leva. Bom, nosso ponto de partida é o primeiro caminho. Ele começa com uma história bem dramática sobre ordem, sobre rituais e sobre as consequências assim devastadoras de quando alguém resolve se desviar do caminho que foi estabelecido. Tenta visualizar a cena. Arão, o sumo sacerdote, vai realizar seus deveres pela primeira vez. A responsabilidade é enorme. Tudo, absolutamente tudo, precisa seguir uma ordem divina, super precisa. O clima é de total solenidade, de expectativa. Cada passo, cada gesto é crucial. Não pode ter erro. E ele faz tudo certinho, sabe? Segue o roteiro à risca. A oferta pelo pecado, depois o holocausto, aí a oferta pelo povo. Cada ação é executada exatamente como foi mandado. Ele está ali estabelecendo o padrão, o jeito certo de fazer as coisas. A ordem é mantida. Tudo perfeito. É aqui, exatamente aqui que a história tem uma virada brusca. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles decidem fazer do jeito deles, agem por conta própria. Eles oferecem o que o texto chama de fogo estranho, quer dizer, um fogo que eles inventaram, que não estava no script, que não fazia parte do ritual ordenado. Foi um único ato, sabe, um ato de autossuficiência que quebra toda a ordem sagrada. A consequência? Imediata e terrível. O mesmo fogo que representa a presença divina, agora os consome. A mensagem não podia ser mais clara. Desviar da ordem estabelecida, agir por conta própria nesse contexto, leva à destruição. Fim da linha para esse primeiro caminho. Ok, respira fundo. Agora, a gente vai para um caminho completamente diferente. Um que não lida com o caos através de regras rígidas, mas com uma força que vem de dentro, algo bem poderoso, a fé. A cena agora é outra. Pensa num barco no meio de uma tempestade daquelas, violentíssima. De um lado, o que a gente vê, o pânico total dos discípulos, o medo de morrer, o desespero. Do outro lado, uma voz calma, cheia de autoridade, que fala diretamente com o caos, com a tempestade, e manda ela se calar. É a fé batendo de frente com o medo. E depois que tudo se acalma, vem o ponto central. A questão não é sobre o poder da tempestade, mas sobre a resposta das pessoas a ela. A pergunta que fica no ar revela tudo sobre esse segundo caminho. A falta de fé gera medo, pânico. Já a fé traz poder sobre o caos. E a história vai ficando mais intensa. O desafio aumenta. Porque, ok, a fé acalmou uma tempestade. Mas e se o caos não for algo lá fora? E se for uma força interna, avassaladora, que domina uma pessoa por dentro? Então, ao encontrar um homem completamente atormentado, a pergunta é feita: qual é o seu nome? E a resposta? Nossa, a resposta é de arrepiar e mostra o tamanho do problema. Meu nome é Legião, porque somos muitos. E para a gente ter uma ideia do peso dessa palavra, uma legião não era só um bando de soldados. Era o maior símbolo do poder militar de Roma, uma força esmagadora. Então usar esse termo descreve um caos interno de proporções militares. É como se uma guerra inteira estivesse acontecendo dentro de uma pessoa só. E qual o resultado? Uma transformação total. Impressionante. O mesmo poder da fé que silenciou o mar, agora expulsa esse caos interior. O homem que antes era incontrolável, que vivia no meio dos túmulos, agora está ali, calmo, sentado, restaurado. Esse é o poder do segundo caminho. Então, a gente viu essas duas jornadas em histórias bem fortes, né? Agora, vamos ver como os livros de sabedoria, como Salmos e Provérbios, transformam isso em princípios para a vida. Eles mostram de forma bem direta que esses dois caminhos levam a destinos muito diferentes. E essa tabela aqui deixa o contraste bem claro. É preto no branco. Provérbios e Salmos não deixam dúvida. De um lado, você tem um legado de bênção, de sabedoria, de segurança. Do outro, um nome que apodrece, violência, um fim. As consequências de cada caminho a longo prazo não poderiam ser mais distintas. Certo. Então, depois de percorrer todos esses textos, o que a gente tira disso tudo?
A impressão que dá é que essa escolha, apresentada há milhares de anos, continua ecoando até hoje, né? Resumindo a ópera, de um lado a gente tem o caminho da desobediência, da autossuficiência, como o de Nadab e Abiú, que quebra a ordem, gera caos e acaba de forma abrupta. Do outro lado, tem o caminho da fé, que encara o caos de frente, seja uma tempestade no mar ou uma legião interior. E o resultado é restauração, é a construção de um legado que permanece. E no final, essa viagem por esses textos antigos nos deixa com essa pergunta. No meio do nosso próprio ruído, do nosso próprio caos e das nossas regras, a escolha entre esses dois caminhos parece que continua tão relevante hoje quanto foi lá atrás. Qual deles constrói algo que realmente dura, que não se desfaz com o tempo? Fica aí a reflexão.